Olá pessoal, esse vídeo é para o pessoal do grupo Cérebro de Deus. Por quê? Porque a gente tem feito um trabalho de atendimento, né, à distância. E vocês são testemunhas de que isso funciona. Isso é muito bacana. Mas existe também uma questão que precisa ser atualizada. Essa questão é do isolamento social. O isolamento social, ele pode ser legal quando você tem harmonia no seu ambiente familiar. Aí vale a pena, né? Ter tempo para estar com o filho, com os filhos, com os bichos de estimação. É muito tranquilo. Mas quando você não tem a devida harmonia, pode se tornar estressante e traumático estar em casa. Para aqueles que são sozinhos, também pode ser algo deprimente. Para aqueles que estão trabalhando em hospitais, né, e tem que voltar para casa sem poder dar um abraço no filho, nos pais, também não deve ser muito fácil. Essa semana eu tive 2 casos de tristeza no grupo. Tristeza. 2 clientes manifestaram uma tristeza. E aí foi realizada a sessão de Cérebro de Deus e eu solicitei que essas pessoas dessem pulinhos. Pulinhos. 30 pulinhos de manhã, 30 pulinhos à tarde, 30 pulinhos à noite. Por quê? Para alterar a liberação hormonal. Todas as crianças saudáveis, elas são bastante ágeis. Elas gostam de movimento, elas gostam de pular. Qual é a criança que não gosta de pular, né? Pular, correr, se esconder. Escondido já tá todo mundo por causa do isolamento social. Mas não tá podendo correr, não tá podendo pular, né? E quantos não pulam há tanto tempo, né? E aí são obrigados a se aquietarem. E isso pode acarretar uma tristeza e uma queda hormonal, uma baixa hormonal e de liberação de hormônios que promovem a depressão. Na dúvida, deem seus pulinhos. Derrubei a caneta pela 2ª vez. E agora não dá para pegar com o pé sem que eu saia do vídeo. Não vou pegar a caneta. Eu não sei se vocês sabem, eu também tenho formação de terapeuta corporal. Na verdade, psicoterapeuta corporal. Eu tenho formação em terapia haitiana, fiz 2 anos de treinamento com o psiquiatra Dimas Caligari, que é a autoridade máxima em Wilhelm Reich. Reich foi um alemão que descobriu que as tensões geradas na infância prendem o adulto e nos impedem de sermos mais verdadeiros, mais leves, mais harmonizados. Esses bloqueios corporais afetam nossas relações. E também fiz a formação em TRE, Tension Releasing Exercise. São exercícios para a liberação de estresse e trauma. E o que isso tem a ver com a tristeza? Bem, tem tudo a ver. Nós temos uma mente consciente e uma mente inconsciente. A mente consciente, ela registra fatos e os mantém bem arquivados. Então, o que quer que eu peça para vocês se recordarem, que seja do conhecimento de vocês, vocês vão trazer a imagem que vocês têm arquivada, né? Por exemplo, se eu falar num Fusca azul, eu não disse se azul claro ou azul escuro, mas geralmente vem aquela imagem daquele azul claro, né? Azul calcinha, como a gente falava. Deixa eu ver, não tenho azul calcinha aqui. Mas
se eu falo em grapete, só os antigos vão saber o que é grapete e vão se lembrar da garrafinha do refrigerante grapete. Os mais jovens não tiveram acesso a essa imagem. Grapete? O que é grapete? Mas quem toma grapete, repete. Ai, ai. Não é isso? Então, mas se eu falo coisas que não são do conhecimento de vocês, vocês vão depois pesquisar no Google para saber o que é. Hoje a gente já tem essa vantagem. Mas onde que eu quero chegar? A mente consciente, ela arquiva tudo e mantém catalogado. E tudo aquilo que nós já vimos, a gente consegue trazer à tona. A mente inconsciente, ela mantém todos os nossos traumas catalogados. Traumas intrauterinos, traumas do parto, traumas ao longo da nossa vida. E trauma faz aniversário. Os traumas podem ser por perdas de familiares, perdas emocionais, né? Mortes, separações, abandono, falência, perdas. As dores podem ser emocionais ou podem ser físicas e elas ficam registradas no corpo. O que a mente consciente faz? Ela esquece. Ela esquece. Quanto mais traumático é o episódio, maior é o esquecimento dos detalhes do episódio. Por quê? Porque a forma que o ser humano, né, tem para sobreviver. A mente, ela precisa que você sobreviva para que ela continue. Então você precisa se esquecer do que foi mais traumático na sua vida para que você possa dar continuidade à sua vida. Acontece que a mente inconsciente, ela é responsável pela nossa sobrevivência. E ela vai promover um piripaque, literalmente, para que você pare. Se ela perceber que você vai fazer algo que no registro dela, no registro, na memória anciã que a gente tem de sobrevivência, ela suspeita que você vai se colocar em risco, ela vai te travar. Ela vai te travar. Quando você chega próximo a qualquer gatilho de dor, de perda, de quebra, de risco, ela te trava. E ela te trava sem que você se dê conta. Por exemplo, hoje eu estava falando com uma das clientes e ela me falou: eu tô muito triste esses dias, eu tô muito triste, eu não sei o que é, uma tristeza. E aí eu falei assim: o que aconteceu em sua vida muito tempo atrás, nessa época? Ela se lembrou de algo que a machucou e que de vez em quando bate a porta fazendo cobranças. Então, eu disse a ela como proceder com isso. E em seguida eu perguntei: como você está agora? Ela falou assim: agora que eu sei, eu estou muito melhor. Por quê? Primeiro, a pessoa não tem que estar se culpando por algo que fez ou deixou de fazer em outra época. Porque nós sempre faremos o que é melhor naquele momento, sob aquelas condições, para aquelas pessoas, até mesmo para nós mesmos. As escolhas são feitas dentro da melhor possibilidade dentre aquelas possibilidades. Se nós tivermos certeza disso, nós podemos seguir com menos culpa, mas nem por isso a mente inconsciente deixa de registrar esse trauma e esse fator.
e ela vai te frear quando você estiver caminhando para algo parecido, porque ela precisa te manter vivo. Então, de repente você amanhece com uma tristeza que não sabe de onde vem, e aí você se lembra, nessa época, lá para trás, muitos anos atrás, muitos anos passados, o que aconteceu? Às vezes dá pra gente lembrar de um fator, mas às vezes a gente consegue identificar o gatilho. Tem duas situações. Tem uma pessoa no grupo, que é uma amiga, e ela comentou de um caso do Alexander Jodorowsky, que o pai dele matou o gato cinza dele. E que ele hoje, com 90 e poucos anos, tem um gato cinza. Ele queria um gato cinza, porque o gato cinza que ele tinha enquanto criança foi tirado dele. Não entra em detalhe porque o pai matou o gato. Ok. E aí, quando ela comentou isso comigo, né? Falei, nossa, ele ainda tem isso, sim. Aí eu lembrei que o meu pai matou o meu cachorro com um tiro. Mas eu lembro também que o meu cachorro, eu não sei porquê, ficou com os olhos para fora. Parecia um binóculo, assim, sabe? Os olhos ficaram para fora e pendurados. Eu vi isso. Eu tinha 2 anos de idade, me recordo disso. E ele espumava. Eu não sei o que acarretou isso no meu cachorro. Mas para que eu não fosse atingida, né? Talvez ele estivesse com raiva, eu não sei. Papai e meu tio pegaram o cachorro, levaram para algum lugar e deram os tiros. E eu ouvi os tiros. Depois dos tiros, chegaram à nossa casa, meu pai e meu tio. E eu perguntei, cadê o Yuki? Yuki morreu. Yuki não volta mais. E eu devo ter chorado, isso eu não me recordo. Yuki estava muito doente. Eu tenho 55 anos hoje. Naquela época, veterinário, acho que nem existia. Talvez só em quartel. Essa memória, cachorro, tiro, de alguma forma ela tá aí. Mas os tiros, de certa forma, me salvaram. Mataram um cachorro, mas me salvaram. Talvez por isso eu goste de armas e goste de atirar. Em alvos, não em animais, não em pessoas. Só e somente só se for estritamente necessário, em defesa da minha própria vida ou em defesa da vida de outrem. Quanto a isso, eu tenho total segurança, confiança, certeza e sabedoria. E preparo para isso. Mas há a possibilidade de que haja aí algum gatilho que me impeça a ter cachorros. Eu cheguei a ter 2 cãezinhos quando era criança. E aí de vez em quando tinha uma briga entre eu e meu irmão, quem que ia limpar o cocô do cachorro. Um dia meu pai se aborreceu, pegou os 2 e deu para a primeira pessoa que passou na rua. E a gente ficou sem os nossos amiguinhos. Hoje eu crio gatos. Acho cachorro lindo, mas eu não quero criar cachorro. Ainda penso em ter um cachorro grande, mas com tanto gato, onde que eu colocaria um cachorro grande?
Percebem? Por exemplo, quem é mãe passou por parto. O parto é algo traumático para a mãe e às vezes é algo traumático para a criança também. Quantas pessoas não se sentem mal na véspera do aniversário, no dia do aniversário? Se tiveram um parto traumático, elas não ficam legais no dia do aniversário. As mães, geralmente no aniversário do filho, elas ficam mais quietas, se tiveram um parto complicado. O corpo faz com que a mãe sossegue. Às vezes dá até cólica. Esses dias eu tive cólica. Eu falei, ué, João tá nascendo de novo? E o meu corpo safadamente quis me travar, porque todos os meus partos foram cesárea. E eu tô em casa mudando os móveis de lugar, ajeitando, arrumando. E ele me deu uma travada ontem. Me deu uma travada bem no ciático, que eu falei, olha, você toma jeito, porque eu já fiz esse parto há 20 anos, há 21 anos, o João fez 21 anos. Você não está cortado, você não tem que vir com essa memória para me frear. Não se atreva, eu não vou parar. Você vai se arrastar e vai fazer o que eu quero fazer. Isso faz parte da doma, a doma consciente. Outro registro. João nasceu dia 12 de maio de 99. A minha avó materna, que foi a única avó que eu conheci, ela faleceu dia 10 de maio de 2008. A irmã da mamãe, que estava internada, cujo nome é Conceição, faleceu dia 11 de maio de 2020. O que está acontecendo com a mamãe? Ela está mais triste do que jamais esteve. Por quê? Porque juntou a memória da morte da vovó, que era a mãe dela, e agora a morte da irmã. Esse gatilho, ele é traumático e vem do inconsciente. Que ano é esse? Que 2020 é esse? Quantas pessoas estão morrendo? E aí, o inconsciente coletivo vai pegar aqueles que estão distraídos, aqueles que não estão prestando atenção na própria vida. Nós precisamos estar conscientes e reconhecermos que essa passagem em massa, ela é necessária. De tempos em tempos, o planeta faz algo para que pessoas possam partir. Isso não é menos traumático, sendo dessa forma com o coronavírus. O Brasil, ele é um país que não sabe lidar com a dor. Nós somos o país da alegria. Só que debaixo dessa alegria tem muita dor escondida, tem muito trauma, tem muito esquecimento de dor. Dor emocional e dores físicas. Então, se você teve algum acidente, se você teve perdas, se você teve abandonos, tudo isso pode vir à tona. Como é que você está nesse momento atual? Você está bem? Está feliz? Ou tem sentido uma tristeza que não sabe de onde vem? Certa vez eu atendi uma amiga que ela fez formação em constelação familiar junto comigo. Ela não está nesse grupo. Ela um dia chegou para um atendimento
E ela estava muito mal, chorando, chorando, chorando. E ela falou, se eu não sei o que está acontecendo comigo hoje. Eu tô muito triste. E eu perguntei para ela o que aconteceu a você nessa época, lá para trás. Ela falou, não lembro. E eu falei, hoje é dia 20 de abril, que inclusive é dia do meu aniversário. Ela falou assim, meu Deus, é a data da morte da mamãe. Como não se sentir triste? Ela e a mãe eram muito unidas. Percebem? O trauma faz aniversário. Quando a gente tem esse conhecimento, a gente pode usar recursos que nos auxiliam a sair dessa situação. Mas para isso, precisamos estar conscientes do que está acontecendo.